Vamos então começar aqui a nossa gravação para falar sobre Quicksort. Bom dia para quem está entrando. Posso tirar o meu post-it da gravação aqui, colocar ele para o lado, pois iniciei a gravação. Tá legal. A situação é a seguinte, né? A aula passada a gente tinha visto o Merge Sort, que tinha aquela ideia lá de vou quebrar aqui no meio, né? Então, ó, a gente tinha aqui, né? Merge Sort. O Merge Sort quebrava no meio até eu ter listas de tamanho 1, e depois ele fazia merge dessas listas, que nada mais era que ir percorrendo as listas e colocando os elementos dela ordenadamente para fazer uma lista, né, de tamanho maior. Então tinha aqui o 4, 9, eu juntava aqui e tal. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, 27, 13, quando ele fazia o merge do 27 do 13, ele colocava o 13 antes. E aí, dessa forma, a cada passo a gente tinha listinhas ordenadas que a gente ia juntando, até que isso nos dava uma grande lista ordenada com todos os elementos da lista original. Então, esse aqui é a ideia, né, assim, alto nível do que é o merge sort. Bom dia para quem está entrando. Vamos então falar do Quick, né? O Quick, ele tem uma outra sacada, né? Então, ele foi desenvolvido por esse cara aqui, Charles A.R. Hoare. Ele é esse cara aqui, que tá vivo ainda, ele tem 87 anos. Também super premiado, ele é o mesmo esquema lá que o outro. Fez um monte de coisa, super importante, tarará. Ele é simpático, achei que ele tem uma carinha bem simpática. Oh, então, também, né? Achei ele simpático. Então, é esse cara aqui que bolou essa ideia, e essa ideia é muito usada. O Quicksort tem várias linguagens que quando você chama o ponto sort dela lá, é o Quicksort que ele chama, uma implementaçãozinha, né? Então também, achei que ele tem um sorrisinho simpático, um velhinho, um vovozinho fofo, achei que ele parece bacana. Então, tá legal. E o plano que ele teve aqui foi uma sacada bem legal. A chave é esse passo aqui de partition. Qual que é o negócio do partition, né? Ele escolhe um elemento ali da lista e ele fala: todo mundo que é menor que esse cara joga para a esquerda, todo mundo que é maior que esse cara joga para a direita. Oh, e aí, né, com essa coisa aí de fazendo isso, né, você vai escolhendo vários elementos e chega num ponto que se todos os menores estão para a esquerda e todos os maiores estão para a direita, e isso é verdade para todos os elementos, por definição, isso é uma lista ordenada. Então, vamos ver, né? Vamos ver aqui por cima qual que é a ideia desse cara, né? Então, ele tem aquela coisa de. Eu tô aqui rindo com o chat, gente. Vocês não. Tá. Ó, então vamos lá. É aquela coisa da divisão e da conquista, né? Então, a divisão é porque ele vai pegar e vai dividir esse cara também mais ou menos na metade, idealmente. Depois tem um asterisco nisso daí, depois a gente vai ver isso daí. Mas, a princípio, ele divide esse cara mais ou menos na metade. A conquista vai ser ordenar cada parte recursivamente. E esse negócio já faz uma coisa legal, porque você nem precisa depois fazer nada no passo de combinação. Porque como você já vai pegar e vai fazer essa coisa de jogar os menores para a esquerda e jogar os maiores para a direita em relação ao pivô, simplesmente isso já vai deixar a lista ordenada para você. Então, vamos primeiro falar aqui sobre ideias. Ideias, sempre o mais importante é essa coisa das ideias. Então, ó, nós temos a nossa lista aqui, e e essa parte, a parte principal do negócio aqui, vamos pegar essa ideia. Porque se pegar essa ideia, isso que eu tô falando, se vocês não conseguirem lembrar mais nada dessa aula, tentem lembrar pelo menos qual que é o plano de ação aqui do Quicksort. Porque essa é a parte mais importante. Se você tem a base, se você lembra mais ou menos como ele funciona, então aí depois, quando você pega o código, você tem um caminho, pelo menos, para entender como é que as coisas são. Então, o mais importante é pegar aqui essa ideia de como que funciona. Então vamos pensar aqui qual que é o negócio, né? Então, para começar, a gente tem que escolher um elemento, tal. A sugestão que ele deu aqui para esse exemplo é: vamos pegar o primeiro elemento para facilitar a nossa vida. Então, ó, eu quero que o meu pivô, né? Ele chama de pivô. Pivô vai ser o elemento que eu vou usar para fazer essa decisão. Ah, esse cara tem que ir para a esquerda, esse cara tem que ir para a direita. Então, ó, vamos copiar aqui os numerinhos da minha lista aqui para baixo, para eu fazer essa brincadeira de jogar para a esquerda, jogar para a direita. Então, vou marcar aqui em vermelhinho o meu pivô, 45.
Peraí, deixa eu até. Vamos tirar os números aqui, vamos mover e depois eu ponho eles bonitinhos. Ó. Então, ó, legal. Meu pivô 45. E aí eu vou passando cada um dos outros elementos que eu vou ter aqui na lista, eu vou comparar em relação com o meu pivô, e eu vou fazer essa coisa de joga para a direita se é maior, joga para a esquerda se é menor. Então, olhei aqui o 53, maior que o pivô, pode ficar aqui à direita. Olhei para o 13, ele é menor que o pivô, então vou jogar aqui para a esquerda. Olhei para o 25, ele é menor que o pivô, então vamos jogar ele para a esquerda. 89 é maior, pode ficar aqui. 75 é maior, pode ficar aqui. 46 é maior, pode ficar aqui. 32 é menor, vamos jogar para a esquerda. 20 é menor, vamos jogar para a esquerda. Então, e aí, o 11 é menor também, vamos jogar ele para a esquerda. Então, vemos aqui, né, que o partition, a ideia dele, né, o que ele faz aqui é uma ideia muito simples. Eu vou passando em todos os elementos da lista. Se for menor, eu jogo aqui para o começo. Se for maior, eu jogo aqui para o fim. O como é feito, se joga para cá, joga para lá, a gente conversa depois. Mas pensem aqui primeiro na ideia alto nível. Suponha que você sabe jogar um elemento para cá, jogar um elemento para lá. E isso também nos dá uma propriedade importante. Ó, prestem atenção aqui que isso daí não é tão óbvio, né? É o tipo de coisa que precisa comentar. Esse 45 agora tá no lugar certo dele. Por quê, né? A hora que eu ordenar tudo que tá para cá, esse 45 vai continuar aqui, né? Ó, eu ia ficar com assim 11, 13, 20, 20, 25, 32 e o 45 iria ficar aqui mesmo. Então, toda vez que eu faço esse partition, o meu pivô vai ficar no lugar certo. Porque eu joguei todos os elementos, né? Então, assim, o 45 é o meu 1, 2, 3, 4, 5, sexto menor elemento. Como ele é o sexto menor elemento e ele está nessa sexta posição, porque eu coloquei os 5 menores elementos para cá. A única coisa é, os 5 menores elementos, né, estão ali embaralhados, mas eles estão na parte da lista em que eles vão ficar, de fato, no final. Então, uma sacada, né? Esse negócio é uma ideia muito boa. E aí a gente coloca esse cara de volta aqui. E agora o que nós vamos fazer é repetir essa operação para essas duas metades da lista. Então a gente vai pegar esses caras aqui, vamos olhar para eles e vamos aqui então descer no nosso lado esquerdo. Nosso lado esquerdo temos aqui essa listinha, né? Tal. E a gente vai pegar e vai. Então aqui, ó, descemos aqui no nosso lado esquerdo. Vamos pegar esses numerinhos aqui e vamos aplicar a mesma operação. Então, vamos lá aplicar a mesma operação. Pivô vai ser esse meu primeiro cara, que é o 13. Vou passando para os outros da lista e vendo. 25 é maior, 32 é maior, 20 é maior, 11 é menor. Vou jogar aqui para a esquerda. Pá. Legal. Repetir a mesma operação. Vejam que o 13 também, olha, ele é o segundo maior desse elemento, ele está na segunda posição. Então, também, ele está no lugar. E, de novo, a gente vai pegar e fazer esse esquema. Vamos descer aqui do nosso lado esquerdo. O nosso lado esquerdo vai ser esse elemento 11. E a gente vê, né, que ele caiu naquele casinho legal em que eu tenho uma lista de tamanho 1, e a lista de tamanho 1 já está ordenada, e blá, 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 e todo mundo fica feliz quando isso acontece. Então, quando isso acontece, a gente volta para onde eu estava, né? Então, é aquele mesmo caso lá. Cheguei aqui, isso aqui não tem mais nada para fazer, porque eu estou com uma lista de elemento 1. Vamos, então, olhar para esse lado direito aqui desse cara. Ele também tá ali fora da ordem, né? Então, vou escolher o meu pivô. Meu pivô é esse 25. 32 está depois, beleza. 20 deveria estar antes. Opa, 20 deveria estar antes. Então, vem aqui, coloco antes. E aí, legal, fechei aqui o meu lado direito. Tô aqui, tá, fiz esse passo do meu lado direito. E agora eu vou vir e vou descer aqui do meu lado esquerdo, né? Porque ele tem 3 elementos, então preciso continuar descendo aqui. E aí, essa descida no lado esquerdo vai ser casinho bonitinho, em que só tem um único elemento, ele já está ordenado, porque ele é uma lista de um único elemento, todo mundo fica feliz, podemos encerrar aqui o nosso passo. Ele mesmo é o pivô, todo mundo já resolve, então a gente volta aqui. Vamos olhar, então, para o lado direito. Lado direito, também, mesma situação, tenho apenas um número. A hora que ele descer aqui, ele vai falar, olha que legal, só tem um elemento, estou feliz.
Vamos pegar e vamos dizer que terminei o meu trabalho aqui. Vamos voltar para quem me chamou. Beleza. Aí esse cara vai falar: ah, legal, já chamei para o meu lado esquerdo, já chamei para o meu lado direito, vamos então voltar para quem me chamou. Aí esse cara vai falar: ah, legal, já chamei para o meu lado esquerdo, já chamei para o meu lado direito, vamos voltar para quem me chamou. Então agora é hora de brincar aqui com o lado direito desse inicial. Então a gente vem aqui, né? Vamos ter essa nossa lista aqui do lado direito. E mesmo esquema, né? Meu pivôzinho vai ser esse primeiro cara aqui, 53. 89 fica depois, 75 fica depois, 46 deveria estar antes. Então, joguei para cá. Bacana. Estou aqui com esse passo. De novo, vamos olhar aqui para o meu lado esquerdo. Novamente, só alegria e felicidade. Só tem um único elemento. 46, que fechou aqui. Ah, legal. Então, meu lado esquerdo tá bonito, tá beleza. Vamos aqui para o meu lado direito. Meu lado direito tem 2 elementos, então temos ainda um pouco de trabalho para fazer aqui. Meu pivô é o primeiro elemento, 89. O 75 deveria estar para a esquerda dele. Prestem atenção aqui para não se perderem, né? Porque agora a gente vai pegar e vamos descer aqui na esquerda. Então, ó. Então, tô aqui nesse caso. O lado esquerdo desse caso vai ser o 75. Então, ó. Legal, 75. O próprio 75 é o pivô. Tá ok. Está ordenado. Então, beleza, volto para quem me chamou. Chamei para o meu lado direito. Meu lado direito é lista vazia. Então, ó, beleza, não tenho mais nada a fazer aqui. Vamos voltar. Ah, voltou. Não sei nem. É, né? Ele meio que. Posso até anotar isso aqui com uma lista vazia aqui, né? Só para a gente deixar registrado que de fato ele pegou aqui e falou: ah, tá. Quem é esse cara? Eu chamei, não tinha nada para fazer. Ok. Então todo mundo aqui está na posição correta. Peguei aqui todo mundo, né? Agora vai estar na posição correta. Então, né? Quando ele volta, esse cara aqui ele colocou na posição certa aqui toda vez que. Tá. Então vejam, né? Que como que ficou a minha situação aqui. Agora eu tenho o 11, 13, 20, 25, 32, 45, 46, 53, 75, 89. Então, ó, 11, 13, 20, 25, 32, 45, 46, 53, 75 e 89. Se eu não tiver perdido nenhum por aí, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, todos os nossos elementos estão aqui. E vejam que esse cara está, então, ordenado. Ó, vamos ver agora aqui que o chat, eu não acompanhei o chat para eu não me perder aqui. Então, vamos ver aqui o que são as perguntas e os comentários que rolaram para lá. O quão mais eficiente essa busca, porque parece que a binária tem mesmo. Ah, então isso aqui não é só busca, né? Isso eu estou de fato ordenando o elemento. Eu estou ordenando os elementos da lista, né? A busca binária eu já tenho que ter eles ordenados e vir aqui para mim. Esse cara aqui eu de fato estou quebrando e quebrando, porque eu quero sair dessa lista aqui e ter essa lista aqui ordenada no final. Você não precisa comparar todos os elementos com todos os elementos. Eu estou comparando todos os elementos com o pivô a cada passada. Então, ó,
eu comparo todos esses elementos aqui com esse pivô, eu comparo esses elementos aqui, ó, que é só metade, né? Então, por exemplo, em nenhum momento eu estou comparando o 53 com o 13. Porque o 13 é o pivô da metade esquerda e o 53 está na metade direita. Então, não estou comparando todo mundo com todo mundo. Estou comparando simplesmente essa sublista com o pivô dela. Essa sublista com o pivô dela. Então, tem aquela coisa de que, assim, não estou recalculando. Em nenhum momento eu calculo duas vezes a mesma coisa. Eu estou simplesmente, ó, nessa passada aqui, compara todo mundo com 45. Nessa passada aqui, compara essa metade com 13. Nessa passada aqui, compara essa metade com 53. Então, vejam que a gente não está... Como que esse pivô é escolhido? Nesse exemplo aqui, ele simplesmente está pegando o primeiro elemento da lista. Ô, Fábio, Oi, diga. essa recursão, ela... Normalmente as recursões, elas meio que começam de trás para frente. Assim, pelo que eu tô vendo, não é bem assim. Tipo, primeiro eu faço a coisa com o pivô, as comparações, e depois eu peço a próxima recursão. Isso, exatamente. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o código, mas é exatamente isso. Primeiro ele chama o partition, e depois ele chama quicksort para cada um dos lados. Aí ele chama o partition, quicksort para cada um dos lados. Partition, quicksort para cada um dos lados. Uhum. Nossa, é meio diferente do que É, eu pelo menos, estava acostumado. é É diferente mais mesmo. simples de entender, talvez. Então. Tá, eu disse busca, mas em relação às outras ordenações mesmo. Ah, então, o que esse cara tem de legal, né, é aquela coisa, não... Ele tá quebrando, né, ele tá quebrando isso aqui na metade. E, por exemplo, no merge sort, né, eu tinha que passar, né, e ir fazendo merge, eu precisava daquela lista auxiliar. Esse aqui a gente vai ver um jeito de fazer tudo com o mesmo, na mesma lista, sem precisar fazer as listas auxiliares. Então, ele é um pouco mais legal que o merge nesse ponto de você não ter que declarar uma outra lista. Mas ele é o mesmo nível de eficiência que o merge sort, porque vejam que é aquela coisa ali, né? Quando eu estou quebrando nesses subcasos e não fico recalculando a mesma coisa, eu tenho aquela árvore de tamanho log n, e aí para você fazer o partition, é também n elementos, né? Porque ó, eu estou aqui passando uma única vez pela minha lista de n elementos, então a ordem de operações, isso daí é dessa ordem de n. Então eu vou fazer n log n vezes. Então, se depois do 89 fosse um 8, como ele colocaria o 8 antes do 11, tá? Ele teria colocado o 8 antes do 11. Então, ó, aqui você quer, se tivesse aqui um 8, tá? Então, vamos abrir um novo pente aqui só para responder a pergunta do Thiago. Tá. O Thiago perguntou aqui, o que aconteceria se a minha lista fosse dessa forma aqui? Então, ó, vamos colocar um elemento a mais, que é um número 8. Uhul. Legal. Temos uma lista a mais que é um número 8. Ai, calma. Essa lista aqui eles já estão ordenados. Deixa eu copiar aqui de novo. Quicksort, quicksort, quicksort. Ok. Ah, tá. Não, beleza. Eu já mostro aqui. Ó, ele perguntou o que acontece se tivesse um 8 depois do 89. Tá. Agora deu pra pegar. Então, ó, nessa primeira passada, o que ele vai fazer é, chamei de pivô o meu primeiro elemento, vamos jogar para a esquerda todo mundo que é menor que 45. Então, ó, 53 pode ficar aqui, o 13 joga para lá, 25 joga para lá, 89 pode ficar aqui, 8 joga para lá. Então, ó, nesse momento aqui, já ia ter essa coisa que joga o 8 para a esquerda do 45, que é o pivô. E 75 pode ficar, 46 pode ficar, 32 vai para lá, 20 vai para lá,
11 vai para lá. E aí, né, ele iria continuar naquele esquema lá, porque a pergunta dele foi como que eu ia fazer o 8 ficar antes desse 11 aqui, né, ó. Então, a gente vê que o 8 já está nessa metade de cá. Quando eu selecionar o 13 como pivô, né, e aí eu vou fazer aquela coisa de jogar para cá. Então, eu tenho 13, meu pivôzinho aqui, o 25 pode continuar depois, o 8 eu joguei para cá, 32 joguei para lá, 20 para lá. Opa. 32 para cá, 20 para lá, 11 aqui para a esquerda. Então, pode não ser muito eficiente, mas a ideia é muito elegante. Então, é super eficiente. Essa ideia aqui é super eficiente. É super eficiente. As coisas que não são eficientes são aquelas coisas que recalculam, que faz a mesma operação várias vezes. Então, se eu tivesse, por exemplo, comparando todo mundo com 45 várias vezes, aí o negócio ia ficar ruim. Lembre sempre daquele exemplo do Fibonacci. O Fibonacci, para eu calcular o Fibonacci de 4, eu tinha que calcular o Fibonacci de 3 e o Fibonacci de 2. Aí, para eu calcular o Fibonacci de 2, eu calcular o Fibonacci de 1. E para calcular o Fibonacci de 3, eu calcular o Fibonacci de 1 também. Então, eu ficava fazendo várias vezes. Eu ainda não mostrei o código, Eu estava falando só da ideia. E eu vou mostrar o código agora, que para gente ver aqui como que é a ideia. O importante primeiro aqui é essa ideia. Então, parece que agora ficou claro, tipo, como que eu ia empurrar esse 8. Toda vez que você tem um pivô, você vai jogando esse cara para a esquerda. Toda vez que você tem um pivô, você vai jogando esse cara para a esquerda. Então, chega uma hora ele vai empurrando os elementos para o lugar correto. Porque, na pior das hipóteses, o elemento vai chegar aqui, ele vai ser o único da lista, e ele está lá no lugar correto. E agora, quando eu mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar primeiro para vocês o Quicksort em si. Por último, vamos ver como que ele faz esse partition aqui. Vamos primeiro aqui, Quicksort. Ó. Olha só que maravilha que é esse código do Quicksort, né? A chamada do Quicksort em si, né? O Quicksort em si é simples, porque, ó, vamos ver quem que eu tenho aqui, ó. Tenho aqui def Quicksort. Eu tenho a lista, o início e o fim, que é aquele mesmo esquema das outras vezes, né? Eu mantenho aquela lista e eu tenho essa variável para que me fala qual que é o primeiro e qual que é o tamanho da lista. Eu não gosto que ele chama de fim isso, ó, mas é isso que a gente tem, ó. Quando eu chamo quicksort pela primeira vez, eu falo que o início é 0 e o fim é n, que é o tamanho da lista. Então, é aquele mesmo esquema lá do merge. E aí, aqui eu vou ver, ó, if fim menos início maior que 1, ou seja, vou ver se a lista tem pelo menos 2 elementos, né? Porque se tiver menos que 2 elementos, a gente viu ali o caso de tem um elemento só, é uma lista vazia, eu não preciso fazer nada. Ó. Então vejam que tudo que está aqui no quicksort está dentro do if. Se isso aqui não for verdadeiro, eu simplesmente vou voltar para quem me chamou. Vou falar, não, beleza, não tenho nada para fazer aqui. Ó. Que era o que a gente estava fazendo nesses casos aqui. Cheguei aqui no 11, fim menos início não vai dar maior que 1, não tem nada que eu preciso fazer aqui, posso voltar para esse cara aqui e vir para o lado direito dele. Então, vamos ver aqui o que a gente faz nos casos e que tem alguma coisa para fazer. Eu chamo o partition. Então, o partition é o cara que faz aquela coisa, né? Escolhe um pivô, joga os menores para a esquerda do pivô, joga os maiores para a direita do pivô. E aí, o que ele devolve é qual é o índice do pivô, onde eu coloquei o pivô. Então, por exemplo, nesse caso aqui, na primeira vez que eu chamei o partition, ele me devolveria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele está me dizendo aqui que o pivô vai estar na posição 5. Nesse caso aqui, o partition me devolveria 1, porque o 13 está na posição 1. Então, eu vou chamar o partition, ele vai fazer para mim essa brincadeira aí de jogar os menores para a esquerda, os maiores para a direita, e vai falar, beleza, o cara que eu escolhi de pivô terminou nessa posição aqui. E aí, ele chama quicksort para a esquerda, né? Ó, lista início pivô, então ele vai chamar para esses caras aqui, porque esse fim aqui é não inclusivo. Então, ele vai chamar desde o início dessa lista aqui até o cara antes do fim, vai ser a lista com que ele vai trabalhar do lado esquerdo. E aí, ele chama aqui lista de pivô mais 1 até fim. Então, ele pega aqui para o lado direito e chama de lista de pivô mais 1 até fim, né, que é o tamanho da lista. Então, aí ele vai chamar para esse cara aqui do lado direito. Então, vejam que o que está aqui no código, exatamente os passinhos que a gente fez. Faz a brincadeira de jogar para cá, para lá,
manda resolver para o meu lado esquerdo, e aí é naquele esquema, né, ó, as chamadinhas ficam nessa cara aqui, né. Sempre é... Ai, peraí que tava... Ah, meu Deus, ele tá deixando sempre um selecionado, que foi? Ah, pronto. Então, lembrando como que funciona aquela história, né, de em que ponto do código as minhas coisas voltam. As minhas chamadas voltam, né. Então, ó, eu tenho aqui esse partition, ó, a parte que faz essa jogada para cá, para lá, é esse partition aqui. Aí, eu peguei e chamei para o meu lado esquerdo, ó. Então, esse cara aqui, essa chamada aqui, ó, quicksort, vai ser isso aqui. Quando ele faz quicksort, ó, ele vai pegar e vai falar, ó, pivô partition disso aqui. Então, ele pegou, mexeu, mexeu, mexeu. E aí, ele vai fazer quicksort para o lado esquerdo. Então, ele veio, ó, para isso aqui. Aí, ele vai pegar e vai fazer a chamada. Ele vai falar, fim menos início maior do que 1? Não. Então, volta para cá. O momento que ele volta para cá, ó, ele vai ter executado essa chamada aqui. Então, a próxima coisa que ele executa é esse cara aqui. Então, ele vai vir e vai chamar para esse lado direito. Posso até, né, desenhar aquelas setinhas, então. Ficava, ó, então, por exemplo, a gente tem aqui uma chamada... A chamada do quicksort, ele vai executar... Estão enxergando? Fica muito grande, tá. Então, ó, ele vai executar essa comparação, viu que está tudo bem. Vai chamar o partition para a minha lista atual aqui. E aí vai pegar e vai fazer uma nova chamada para quicksort. Então, ó, é isso que ele fez aqui. Ele fez uma chamada para o quicksort para o lado esquerdo. Então, ó, essa chamada aqui é a chamada do lado esquerdo. Então, ó, nesse ponto aqui, a nossa lista é... Essa lista é esses caras aqui. Tá. Nesse ponto aqui, a lista são todos os que são menores do que o 45. Então, ó, 22, 20, 11. Aí ele vai pegar, vai fazer o partition desse aqui e vai fazer essa chamada do quicksort de novo. Então, ó, de novo, ele vai vir aqui, esse quicksort vai chamar aqui para a esquerda. Oi, Gabriel. Oi, no caso, eu só não entendi o que vai ser o retorno do partition. O partition ele vai retornar, você vai ordenar a lista e vai retornar tipo o index ali do... Isso, de onde o pivô ficou. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o pivô ficou na posição de índice 5. Então, o partition retorna 5. Aqui o pivô ficou na posição de índice 1, depois que eu joguei todo mundo menor para a esquerda e todo mundo maior para a direita. Então, ele retorna 1. É para você saber, né, onde você vai quebrar a esquerda e a direita. E também só um negócio que, tipo, o quicksort aí, ele tá mudando a sua lista meio que por parte, tipo, o jeito que você tá colocando. Porque, tipo, ele não tá fazendo o jeito que a gente tinha pensado de ir separando meio que casos meio que sozinhos, né? Tipo, ali pelo pente, volta lá no outro pente que você te fala, parece ali. Aquela lista final ali, eu tinha entendido que ia ser, tipo, meio que cada elemento é um elemento de uma listinha. Aí você só queria concatenar tudo meio. Mas não, você tipo. Eu tô mexendo nesse cara aqui. Todas as iterações vai mexer nesse próprio cara aqui do começo.
Beleza. Eu já vou mostrar o código do partition, e aí eu acho que talvez vai fazer um pouco mais de sentido onde que ele joga e mexe as coisas. Só que você quer que o partition ele também altere a sua lista, né? Tipo, Uhum. ele não precisa, você não precisa dar return na lista, né? Se você só passar pra ele alterar a lista, ele já altera, né? Isso, ele vai alterar. Uhum. Ah, beleza. Então, exatamente. Obrigado. Tá. Então aqui só vamos voltando aqui nas nossas chamadas aqui, que daqui a pouco... Então ele chamou aqui para o lado esquerdo, ele vai escolher o 13 de pivô. Então ele vai passar aqui o 11, né? É o lado esquerdo dele. E aí, quando... Ó, eu estou simplesmente copiando aqui o que... Ó, essa árvore aqui, ó, estou fazendo... Eu tinha aqui na chamada original minha lista toda, fiz a chamada para o lado esquerdo com esses caras aqui, peguei e fiz a minha chamada para o lado esquerdo com o 11 aqui. Esse 11 vai bater nesse if, ó, if menos início maior que 1 vai dar falso. Então ele não vai executar nada do que tem aqui, e ele vai pegar e vai retornar. E aí, quando ele vai retornar para esse ponto aqui da execução, ó. Porque, ó, tá vendo? Essa aqui é a chamada para o lado esquerdo, ele vai vir aqui e vai pedir uma chamada para o lado direito. Então, aí, ele vai vir aqui e vai fazer essa chamada aqui do lado direito. E a lista que ele vai passar para esse cara aqui vai ser esse 20, 25, 32. Então, ó, 20, 25, 32. E aí ele executa, ó. Então, vejam que, lembra que é sempre aquele esquema, né? Eu vou pegar e vou executar a chamada do quicksort até o final. A hora que eu terminar, que eu retornar, eu pego e passo para o próximo comando. Então, da mesma forma, ó, a hora que esse lado direito termina, eu passaria para o próximo comando, mas não tem comando nenhum. Então, esse cara vai voltar para esse ponto aqui da execução. Ó. Quando termina essa parte da função aqui, quando ela termina, ela vem e volta para esse quicksort aqui. Ele executa o próximo comando. Aí ele vai pegar e vai executar toda aquela árvore da direita. A hora que ele executar toda aquela árvore da direita, eu executei todos os meus comandos do quicksort e, pum, vou voltar para o main lá que me chamou. Então, vamos só fazer aqui um check, por enquanto, da parte. Ó, tem duas coisas que a gente precisa, então, perguntar. Entendeu a ideia do quicksort? Lembrando que, sim, de fato, entendi. Se você entendeu mais ou menos, pode marcar não, porque aí eu vou saber que eu preciso explicar mais coisas. E outra coisa é, entendeu o código do quicksort, né? Ignorando o partition, né? Ainda não vimos como funciona o partition. Estou falando simplesmente desse código aqui, que tem essas 4 linhas que verifica quantos elementos a lista tem, chama o partition, chama para a esquerda, chama para a direita. Oi, Eugênio. Professora, quando a gente entra naqueles quicksort dentro da função, a gente também está mexendo na lista, né? Apesar de ser uma parte só da lista, a gente mexe na lista original também. Isso, sempre na lista original. Tá bom, obrigada. É sempre esse mesmo cara aqui. Todos esses algoritmos recursivos que eu estou mostrando aqui, né, eles sempre têm a mesma lista. Ó. Vejam que ele não declara uma variável nova. Ele tem a mesma variável, que é esse lista aqui, né, ó. Cadê a chamada do main? É tudo partition. É que ele tem uma animaçãozinha do partition, então tem 30 mil slides do partition. Tá. Ó, vejam aqui, eu declarei essa lista com os elementos, chamei quicksort de lista. Passei isso aqui nesse parâmetro, né, por parâmetro para quicksort. E vejam aqui que eu estou sempre passando esse lista. Então, pois é. O Cícero não apareceu por enquanto mais. Só muda os parâmetros de onde até onde analisa a lista. Exatamente, a única coisa que ele muda é os valores que ele está atribuindo para início e fim. Se eu quero ir para a esquerda, no lugar do fim eu atribuo o valor de pivô. Se eu quero ir para a direita, no lugar do início eu atribuo o pivô mais 1. Então a Kailane também não apareceu. O final do semestre vai apertando, né?
Mas eu acredito no meu coração que eles estão assistindo os vídeos. Então, eu tô vendo aqui que temos algumas dúvidas. A ideia tá ok, mas o código nós temos alguma dúvida. Tá, a situação do código é cada um disso daqui, né? Cada um desses comandos pode ser traduzido numa parte dessa. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre o código, podem fazer, mandem no chat, mandem por voz, mandem do jeito que vocês quiserem. Então, ó, vejam aqui qual que é a situação. Primeira coisa que ele faz é sempre ver se tem mais do que se tem pelo menos 2 elementos, né, nessa lista. Por quê? Se ele não tiver pelo menos 2 elementos, a gente está em casos como esses daqui, né? Ó, então, esse aqui, né? Ó, esse caso aqui eu tenho um elemento só, eu não preciso fazer nada. Tem um elemento só, eu não preciso fazer nada. Tem um elemento só, eu não preciso fazer nada. Então vejam aqui, né, que se eu chamar quicksort para uma lista de um elemento só, eu não preciso fazer nada, ela já está ordenada. Ou para uma lista vazia também, não preciso fazer nada, já está ordenada. Então por isso que, então ó, imaginem que lá no meu main eu peguei e fiz a chamada do quicksort para uma lista que só tem um elemento. Ele vai vir aqui, vai fazer esse if, vai ver que ele não tem nada para fazer, vai retornar. Então, esse if cuida disso. Se eu tiver pelo menos 2 elementos, ó, vejam que todos os casos que tem pelo menos 2 elementos, ó, eu tenho que fazer alguma coisa, ó, eu tenho que quebrar. Então, ó, esse aqui, toda essa galera aqui tem pelo menos 2 elementos. Então, ó, eu tenho que descer e fazer as coisas. Só esses que estão em amarelinho, que eu não tive que fazer nada, porque eles não entraram nesse if. Se eu entrei nesse if, eu preciso fazer 3 coisas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é aquela operação de partition, né? A operação de partition é escolhe o pivô, que no caso a gente está escolhendo o primeiro elemento. Dentro aqui dessa minha própria lista, joga para a esquerda do pivô os elementos menores que ele, joga para a direita do pivô os elementos maiores do que ele. E me diga em que posição o pivô acabou nessa brincadeira aqui. Então, ó, essa linha 6, pivô recebe partition de lista início fim, vai pegar e vai sair dessa lista aqui, né, ó. Então, cadê a lista original? Geração recursiva. Ó, a gente tinha a nossa lista original. Essa chamada de partition vai pegar e vai fazer essa operação aqui. Ó, eu tenho aqui essa minha lista original. Partition vai selecionar esse primeiro elemento da lista como o pivô e vai jogar todos os elementos menores que ele para a esquerda dele. Então, ó, o que o partition faz, ele vai olhar. Esse aqui é para a direita, não preciso mexer. Esse é da esquerda, vou jogar para a esquerda. Vou jogar para a esquerda. Aqui, legal, pode continuar aqui, pode continuar aqui, pode continuar aqui. Então, ó, quando naquele meu código eu voltar da chamada partition, eu vou ter que a minha lista, aquela lista chamada lista, variável chamada lista, agora vai estar nesse formato aqui, ó. Então, o partition, ele recebeu esse cara aqui e transformou ele nesse cara ali de baixo. Então, é isso que o partition faz. Esse cara ali de baixo nada mais é que esse daqui, com todos menores que o pivô para a esquerda, todos maiores que o pivô para a direita. No caso, é uma posição para a direita ou esquerda só, né? Não mexer nos outros personalizadores. Então, exatamente. É só pega e joga para cá, ó. Então, por exemplo, né, quando eu fizer a chamada de novo para esse lado esquerdo aqui, eu posso ignorar a existência desse lado direito. É só isso daqui. A única pessoa que está de fato, o único elemento que está de fato ordenado aqui é o 45. Ele é o único que está na posição final dele já, que é o pivô. Então, por isso que o partition também me fala, né? Todos esses aqui não está garantido que eles estão na ordem certa. Eles podem estar em qualquer ordem do mundo. O pivô é o único que eu nunca mais vou ter que mexer.
Por isso que quando eu faço a chamada aqui para a esquerda e para a direita, eu não preciso nem incluir o pivô. Eu vou simplesmente chamar para esses caras aqui. Então, ó, essa linha do código aqui, ó, pivô recebe partition de lista início fim, a chamada de partition vai fazer essa mudança aqui e vai retornar que esse cara está no índice 5. Olha só. A gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa aqui é a minha lista. O partition vai fazer essa mexelança e vai falar, ó, na posição de índice 5 é onde está o pivô que eu usei para fazer isso daqui. Por que que é interessante ele me devolver o pivô, né? Porque agora eu sei que eu posso pegar e repetir toda essa operação de quicksort para lista de início até pivô, lembrando que esse número aqui é exclusivo, né? Então, lista de início até pivô. Basicamente, eu estou falando, ó, por favor, repita para mim isso aqui que eu acabei de fazer para esse lado aqui. E aí, quicksort de pivô mais um fim é, por favor, repita tudo isso que eu acabei de fazer para esse lado aqui. Então, quando ele fizer essa chamada aqui para o lado esquerdo, ele vai pegar e vai repetir toda essa operação, dessa vez usando como pivô o primeiro elemento dessa metade da esquerda, que é o 13. E quando ele fizer a chamada para esse lado direito aqui, que ó, é essa segunda aqui, ó, então, essa primeira, esse que eu pintei de azul, é a chamada que ele vai fazer para esse lado aqui, ó, então, as operações que estão em vermelho é esse partition aqui. Esse aqui que eu pintei de azul vai ser essa chamada aqui. E esse que eu pintei de verde vai ser essa chamada aqui. E aí, né, a recursividade entra nessa coisa de agora vou ter esse problema menor, que é só esse pedaço que está azul, e vou resolver ele e vou aplicar de novo essa operação, até que eu tenha listas de tamanho 1 que eu sei resolver trivialmente. E aí eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou ter esse pedaço aqui ordenado. Então, né, quando eu terminar toda a minha chamada aqui das listas do lado esquerdo, na minha lista original, eu vou ter esses valores ordenados. Então, ele vai ter pego e feito isso aqui, né, nos valores. Então, quando ó, voltei de todas as minhas chamadas, a minha lista do lado esquerdo está assim. Então, ó, vejam que ela está ordenada. E quando eu terminar essa minha chamada do lado direito, eu vou ter que a minha lista do lado direito vai estar assim. Ela vai estar ordenada. E aí, percebam, né, que como eu tenho lista do lado esquerdo ordenada, pivô na posição correta e lista do lado direito na posição ordenada, minha lista final está ordenada. Então, ó, vejam aqui, ó, 11, 13, 20, 25, 32, 45, 46, 53, 75, 89. Então, se você pensar assim em alto nível, né, ó, eu tenho uma função que ordena. Então, eu pego e falo, ó, eu garanto para você que todos os elementos que estão aqui do lado esquerdo vão terminar aqui desse lado esquerdo. Eu garanto para você que todos esses elementos aqui do lado direito vão terminar aqui do lado direito. Ordena para mim, então, esse lado esquerdo, ordena para mim esse lado direito. Basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está garantindo que esses elementos aqui... Então, ó, a gente tinha aqui, por exemplo, o 11. Ó, ele começou desse lado aqui. Com o primeiro partition, eu peguei e joguei ele para o lado do pivô, né, para a esquerda do pivô. E aí eu garanto que, quando eu terminar de fazer toda essa ordenação, o 11, de jeito nenhum, vai poder estar aqui. Não tem como o 11 estar aqui quando eu terminar minha ordenação, porque o 11 é menor que 45, e o 45 já está no lugar certo dele, que é a posição de índice 5. Então, com certeza absoluta, eu nunca vou ter esse 11 aqui. Esse 11 vai ter que estar desse lado de cá. Mesma coisa esse 25 aqui, ó. Não tem como, na ordenação final, o 25 está aqui. Porque eu achei o lugar certo do meu 45. O meu 45 é o meu sexto menor número. Então, os cinco menores números, os cinco números que são menores que o 45 vão ter que estar em alguma posição desse lado azul. Então, esse negócio funciona por causa disso. Porque ele está jogando, falando, ó, vocês vão terminar em algum lugar, algum pedaço aqui desse começo.
vocês que são maiores que o pivô vão terminar em algum pedaço desse final. E aí, recursivamente fala, ó, função que ordena. Ordena para mim esse lado esquerdo, ordena para mim esse lado direito. Então, espero que tenha feito um pouco mais de sentido como esse código aqui funciona. Falemos então sobre o partition, que ele é o que está faltando aqui para fechar essa coisa, né? Porque ele é meio místico. Ele tem aqui 2 jeitos. Vamos começar do jeito que talvez é um pouco mais intuitivo, que é usando listas auxiliares para mexer nisso daqui. Depois que a gente vê esse jeito de usando as listas auxiliares, a gente vai pegar e vai ver como fazer sem as listas auxiliares. Então, vamos por parte. Vamos também pegar aqui primeiro a ideia do partition. Vamos lá. Ok, tchan, 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 tchan. Então aqui está o nosso famoso partition. Vamos ver como esse cara está fazendo as coisas. Vejam que sim, ele não é muito esquisito, né? Ele só pode soar meio esquisito a princípio, mas ele não é um código particularmente esquisitão, né? Eu tenho... Vou pegar a minha lista aqui. Cadê minha lista? Cadê minha lista? Aqui. Ok. Então, vamos fazer aqui a minha chamada de partition para a minha lista inicial. Vamos um momento, todo mundo respirando. Temos uma dúvida aqui no chat. Vamos ver qual que é a situação. No caso, na posição da direita ou da esquerda, tá? Alguém tá vendo um erro por aí? Tá, pode usar for dentro da ordenação. Eu queria remover um insert padrão. Tá, Pedro, depois eu posso dar uma olhada, então, qual que foi o código, qual que é o erro que tem nesse código aqui. Vamos ver aqui qual que é a ideia dele. Vamos explicar primeiro a ideia dele, que às vezes eu até explicando você pega alguma ideia do que pode estar com problema aí nesse código que você fez. Mas senão aí depois no final da aula a gente dá uma olhadinha com calma. Então, ó, temos aqui o nosso código. E vocês estão enxergando desse tamanho assim? Que ele não tem um 75. Se tu puder colocar um pouquinho maior, eu agradeceria. Né? Acho que Tá lá vendo? no finalzinho tem como você escolher, tipo, lá no canto inferior direito. Ele não tem um 75%, tá vendo? Ele só vai tá dar 50%. Coitado do pente. Tá, mas vamos fazer assim, ó. Então vamos jogar esse código aqui pra cá. Vamos jogar isso aqui pra cá e vamos fazer assim. Muito obrigado. Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Então, legal. Pegamos todos os comandos aqui. Então, ó, lista é esse cara aqui. Início vai ser 0. Então, ele tem aqui essa minha variável início. Início 0. Início 0. Fim é N. Então, fim é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Não, tem 10 elementos. Então, fim é 10. Fim, 10. E fim é o número de elementos desse cara aqui. Legal. Pivô vai ser lista de início. Então, nós temos aqui que pivô é 45. Então, ó, a gente marcou esse cara. Ó, pivô 45 é o que está fazendo esse comando aqui. Pivô é lista de início. Ok. E aí, ele vai colocar aqui 2 listas auxiliares só para a gente pegar a ideia aqui, né, de como que a gente... qual que é uma estratégia possível para a gente montar para fazer essa operação que joga os menores para a esquerda e os maiores para a direita. Então, aqui ele está falando que eu vou ter 2 listas, uma lista menores, vou pintar ela, sei lá, de azul, e a gente vai ter uma lista maiores, vamos pintar ela aqui de roxo, maiores.
Ok. Então, ó, a gente tem aqui maiores e a gente tem aqui menores. Então, ó, por enquanto aí tá tudo bem, né? O que a gente fez foi inicializar 3 variáveis que estão aqui, todas ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter essa nossa variável k, que vai ser a nossa setinha aqui que vai nos ajudar a percorrer essa lista. Então, temos aqui a nossa variável k, e ela vai começar em início mais 1. Então, ó, vai começar nessa posição 1. Então, eu tenho aqui a minha variável k, que vai andar na minha listinha para mim, aquela setinha lá. K. Beleza. Então, estamos aqui. Ok. Ok. E aí o K vai andar nesse for tal. Então, vamos ver. O que a gente vai ver? Ó? Se a lista de K for menor ou igual a pivô, eu vou dar append desse elemento na lista menores. Se não, eu vou dar append nesse elemento na listas maiores. Então, a ideia aqui tá simples, né? Ó, se o número é menor ou igual ao pivô, jogo nessa lista aqui. Se o número é maior que o pivô, jogo nessa lista aqui. Então, ó, vamos ver aqui. Eu tenho 53. 53 maior que o pivô, vai cair nesse else aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 53 nessa lista maiores. Ok, vou andar com o meu K. Olhei para o 13. 13 é menor que o meu 45, então eu coloquei o 13 nessa lista aqui e vou andar com o meu K. Eita. 25 menor que 45, então vou dar append nessa lista menores aqui. Não, bem suave, né? Bem tranquilo, estamos fazendo uma operação intuitiva. Estamos simplesmente montando duas listas, uma delas que contém apenas elementos maiores do que o pivô, que é a lista que nós chamamos de maiores, e outra delas que contém elementos menores ou igual a pivô. Menor ou igual, né? Porque pode ser que tenha outro 45 aqui e a gente tem que escolher um lugar para colocar ele. Então, a gente escolheu o que vai colocar aqui na menores. Então, veja que simplesmente eu estou aqui, continuo andando com o meu K, e cada uma dessas posições dessa lista, eu estou tomando a decisão se ele é menor e eu adiciono na lista menor, ou se ele é maior e eu adiciono na lista maiores. Então, ó, vejam aqui que eu estou simplesmente andando, ó, esse verdinho aqui é esse for aqui, ó. Então, esse verdinho, tô andando aqui com esse for, até ele chegar em fim, que é 10. Então, ó, nesse momento aqui, for está com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. For está com 6, estou aqui andando. E tô tranquilo aqui, né, tal. 46, andei aqui com o meu for, 32. Vejam que tá aqui simplesmente andando e colocando nessas duas listas. O 20. Dei append do 20 aqui, legal. Quase acabando. Vim aqui, K. Tananã. Vou dar append aqui. 11, ok. E aí isso vai fechar o meu for, né? Porque o for ia ter fim. Fim é 10, só que é exclusivo, né? Então ok. O que ele fez basicamente, ó, percorreu essa lista aqui e dividiu ela em duas listas. Beleza, vamos prestar atenção, então, nisso daqui, né? Ó, no que a gente está fazendo agora aqui. Listas de início e fim. Ou seja, né, eu quero pegar esse pedaço todo da lista, né? Como início e fim é tudo, eu estou pegando tudo. Mas se início e fim fosse só esse pedaço aqui, eu iria substituir apenas esse pedaço aqui. É isso que esse 12 lista de início e fim faz. Eu vou pegar e vou fazer lista menores, mais uma lista contendo o pivô, mais lista maiores, né? Então, concatenei essas três listas. Então, eu vim aqui, peguei e fiz menores, concatenei com pivô, né? O pivô é 45. E concatenei com lista maiores. E falei, por favor, venha e jogue tudo isso em cima da minha lista original. Então, ele vem aqui e faz isso aqui. Plum, jogou aqui em cima, ó.
Então, ó, lista de início e fim, menores mais pivô, mais maiores. E aí, o que ele vai retornar é início, no caso 0, né? Mais len de menores. Por quê? Len de menores é 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer, vai ter 5 elementos antes do pivô. Então, início mais menores. Então, por exemplo, no caso, o início é 0, mas se o início fosse, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se o início fosse 6 e o len de menores fosse 3, eu ia falar que o pivô ficou em 6, 7, 8, 9, entendeu? Então aqui simplesmente eu estou calculando qual é a posição em que eu coloquei o meu pivô. A posição em que eu coloquei o meu pivô é o deslocamento, né, do número de valores menores em relação ao início. Porque se eu tenho 5 valores menores que o pivô vai estar na sexta posição, que é a posição de índice 5, porque começa o índice no 0. Ok, então, hora do check. Opa, quase que eu parei a gravação. Não, perguntas. Enquetes. Ok. Criar uma enquete. Entendeu o partition com listas auxiliares? Me digam então se vocês entenderam essa versão do código do partition aqui, que vai percorrendo, tal, monta dos lixinhos, depois concatena todo mundo e pronto. Não deixem de votar, galera. Temos algumas dúvidas aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, não deixem de me perguntar, mandem aqui no chat ou abram o microfone. Se tiver algum passo aqui que não ficou muito claro. O bom, principalmente, assim, de ter a turma pequenininha aqui é que dá para a gente atacar bem as dúvidas de cada um. Dá tempo da gente ver o que cada um tá com dúvida e rever. Às vezes a sua dúvida é uma dúvida de outra pessoa também. Mas, ok, o plano aqui, né? Estou pensando assim, o que pode ter sido, quais podem ter sido as potenciais dúvidas? Vamos fazer aqui com uma das listas menores. Então, ó. Vamos vir aqui e vamos fazer. Então, imaginem que eu vou fazer a chamada de partition para esse cara aqui. Tá, eu tô deixando. Tem uma galera aqui que tá tentando ajudar o Pedro com a implementação dele, tô deixando vocês se divertirem aí. Estou partindo do princípio que vocês estão entendendo, já entenderam como funciona o negócio. Tá. Então, vamos lá ver como que é. Quem é esse cara aqui, né? Lista. Nossa, tá gigante isso daqui. Calma, pronto. Lista é igual a... nesse ponto aqui, né? Nesse ponto da execução, a gente já executou o partition na lista inicial uma vez, né? Então, a gente tinha essa nossa lista inicial. Quando a gente executou o partition nela, a gente jogou esses caras aqui para o começo. E ficou um negócio assim. Então, neste ponto da execução, lista está desse jeito. Aí, eu tô pegando e fazendo... Tem alguma coisa que eu não peguei? Tá. Então, eu vou fazer a chamada de partition para início igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sendo o pivô mais 1, né?
Então, ó, é aquela chamada do quicksort aqui, ó. Tô fazendo essa chamada aqui, ó. Quicksort de lista, pivô mais um, fim. Então, pivô mais um, né? O pivô da anterior era o 45, que estava na posição 5. Então, o início vai ser 6 e o fim vai ser 10. Então, estou fazendo essa chamada aqui, né, de partition lista 6, 10. Vamos ver o que o partition vai fazer. Então, ó, tenho aqui o partition. Partition vai achar o pivô, ó, o pivô é lista de início. Então, ele vai vir aqui e vai falar para mim que pivô é lista de 6. Então, pivô, lista de 6, que isso é o elemento 53. Certo isso? Será que eu fiz isso na ordem errada? Era 53 que era o pivô aqui? Era 53, beleza. Tá, então, ó, pivô é o lista de 6, 53. E eu vou inicializar uma lista chamada menores, que está vazia. Então, menores, ó, criei aqui uma lista vazia, que é essa linha 3 do código. E vou criar uma lista vazia chamada maiores. Certo, e agora eu vou ter esse meu K aqui que vai ficar andando na minha lista. Então, ó, eu inicializei K com início mais 1. Então, K vai estar aqui nessa posição 7, início mais 1. E eu vou ver se esse elemento aqui for maior que o meu pivô, ou seja, maior que 53, jogo ele na lista maiores. Se ele for menor ou igual que o meu pivô, 53, jogo na lista menores. Então, ó, vou pegar aqui o meu 83, 89, vou jogar na lista maiores. Andei com o meu K. Vou pegar o meu 75, vou jogar na lista maiores. Andei com o meu K. Vou pegar o 46 e vou jogar na lista menores. Então, simplesmente o que eu fiz foi separar em duas listas os números que eu estou fazendo partition aqui. Então, ó, eu tenho essa sublista aqui, né, determinada pelo início e pelo fim. Então, ó, vamos marcar, sei lá, de um azul clarinho aqui, ó. Então, eu estou trabalhando, né, ó, os meus parâmetros 6 e 10 falaram que eu estou trabalhando nesse pedaço da lista aqui. Eu peguei e escolhi o meu 53 como pivô, e eu passei pelo resto da lista vendo se os números são maiores, menores ou iguais que o pivô e colocando eles nessa lista aqui. E aí, o que eu vou fazer é, vou concatenar essas listas. Então, ó, peguei aqui 46, concatenei com uma lista contendo o pivô, então é uma lista 53. Então, aqui, 53 é uma lista com pivô. E concatenei com uma lista com os maiores. Então, ó, a hora que eu pego e concateno tudo isso daqui, ele vai pegar e ele vai virar uma lista desse jeito aqui, com esses números, 46, 53, 89 e 75. Vejam que essa lista não está ordenada, né? O 89 está antes do 75. Mas tudo bem. A propriedade que eu quero é todo mundo que é menor que 53 está antes, todo mundo que é menor que 53 está depois. Perfeito. E aí eu quero fazer lista de início e fim, ou seja, esse pedaço azul claro aqui, recebe essa lista aqui. Então, eu nada mais fiz do que vir aqui e substituir aquele pedaço da lista. Ó. Então, agora o final da minha lista vai ser essa nova lista que o meu partition gerou. E aí, len de menores é 1. Eu vou fazer início, que é 6, mais len de menores, que é 1. E isso vai me dar 7, porque o índice do pivô que eu estou aqui é o índice 7, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, falei aí, vou falar para o meu quicksort que quando eu fiz essa operação, eu coloquei o meu pivô na posição 7. Então,
Ok, espero que agora tenha ficado talvez um pouco mais claro, como estava na lista toda, eu acho que talvez não tinha ficado tão claro no começo. Certo. Então, agora vamos falar como a gente pode conseguir fazer isso sem ter as listas auxiliares. Porque o grande tchan desse cara aqui é que ele não precisa das listas auxiliares. E aí, ó, essa situação aqui, ó. Então, merge sort, main, tá. Então, aqui esse é o partition que eu acabei de mostrar para vocês, que esse está no slide 14. Vejam que, olhem só a mudança do que ele está fazendo. Ó. Ele não tem mais essa linha 3 e 4, ó. Não estou mais inicializando aquelas listas auxiliares. O meu K, ele está chamando de I. Então, ó, vejam que continua tendo aqui uma variável que vai andando do início mais 1 até o fim. Mesma coisa que isso daqui. O meu J, ao invés dele receber o valor do pivô, ele vai receber a posição do pivô. Então, vejam aqui que aqui ele fazia lista de início e aqui ele está fazendo J recebe início. Por que ele adiciona 1 na posição antes de trocar? Tá, já vamos ver. A hora que a gente começar a execução aqui vai fazer mais sentido. Tá. Então, ó, vamos ver aqui o que ele faz. Ele tem aquelas minhas flechinhas I e J, e ele faz uma coisa parecida. Ó. No outro, ele via aqui, lista de K é menor ou igual a pivô. Nesse caso, o que ele está fazendo? Lista de I é menor ou igual a lista de início. Né? Então, início é onde o meu pivô vai estar. Então, lista de início é o meu pivô. Eu só não atribuo esse valor para uma variável aqui. E ele vê if lista de I é menor ou igual ao meu pivô. Então, ó, se eu descobrir que eu tenho um número que é menor que o meu pivô, ele deveria estar para a esquerda no meu pivô. Vamos ver um jeito, então, de garantir que isso aconteça. Ó, vamos com calma, que aqui é o passo mágico da coisa. Então, ó, vamos ver. Ele até tem uma animaçãozinha aqui. Vamos ver se vocês acham que a animaçãozinha que ele tem aqui faz sentido. Então, ó, ele pegou início essa posição aqui, fim menos 1 é essa posição aqui, ok. E eu chamei, ó, início, J recebe início, então meu J está aqui. I recebe início mais 1, então meu I está aqui. Certo. Então aí eu peguei e fiz lista de I é menor ou igual a lista de início? 53 agora? Não. Então, vou andar com o meu I, ó. Não caí dentro desse if, então não fiz as linhas 6 e 7. Simplesmente andei com o meu I. Pá, andei com o meu I, o I está aqui agora. Ok. Agora sim, lista de I é menor ou igual que lista de início? Sim, o 13 é menor que o 45. Então, vamos lá. J recebe J mais 1. Então, ó, J recebeu J mais 1, eu andei com o meu J para cá. Troca de lugar lista de I com lista de J. Lembrem que isso daqui, né, era aquele atalhozinho que a gente tinha para trocar dois números de lugar. Então, o que ele vai querer trocar é o 13 com o 53. O que esse cara está fazendo? Qual que é a sacada aqui? Esse daqui vai ser aquela lista menores contendo o pivô também. Só que a primeira posição dele vai ter o pivô também. E esse aqui vai ser o lista maiores. Então, basicamente, ele está deixando o pivô quietinho aqui nessa posição por enquanto. E ele vai pegar e vai colocar todos os menores. Ele vai dar um jeito de deixar aqui antes desse I. E do I para frente, ele vai ter os maiores. Vamos ver, então, como que continua essa execução. Então, no próximo aqui, ó, andei com o I, 25. Ele é menor igual do que 45? Sim. Então, ando com o meu J, porque vai ter mais um elemento nessa lista aqui que tem os menores, né? Então, ó, eu andei com o J, porque o J é a última posição do pedaço da lista onde estão os menores. E aí, eu peguei e troquei esses dois valores aqui. Bom, então, ó, agora
o 25 está nesse pedaço da lista onde estão os menores. Ó. Do I para frente é onde vão estar os maiores, e do J para trás é onde vão estar os menores e o pivô aqui no começo. Andei com o meu I, 89 pode ficar aqui no pedaço dos maiores, beleza. 75 pode ficar nos pedaços dos maiores, beleza. 46 pode ficar no pedaço dos maiores, beleza. 32 vai cair no if, porque 32 é menor que 45. Então, ó, meu J vai dizer, ó, preciso de mais espaço nesse pedaço da lista dos menores. Achei um outro que deveria estar aqui. Então, ando com o meu J. E agora, esse 53, que deveria estar no lugar dos maiores, vou trocar ele com o meu I. E pum, troquei o 32. Agora o 32 está aqui nesse pedaço da lista dos menores e o 53 voltou a estar no pedaço da lista dos maiores. Oi, Gabriel. Com licença, Flavinha. Por isso que não mexe no 45, porque dele sempre é o início, é tipo o lista início. É, isso, exatamente. Olha, ele só vai mexer no 45 aqui quando ele acabar tudo. Então, por Porque enquanto... daí ele vai, tipo, trocar a ordem da lista, né? Ele vai colocar o menor para a esquerda, o pivô no meio e o maior para a direita. Isso, exatamente. Doideira. Ele só vai mexer no lugar do 45 aqui no final. Por enquanto, ele tá indo só nesse esqueminha aqui. Então, ó, tá vendo? Ó, porque ele tem aqui o for, ele tá deixando quietinho. Aí essa final aqui, ó, lista de início, vai trocar de lugar com lista de J. Então, já vamos chegar aí nessa linha 9. Então, aqui estamos aqui nesse I, vai continuar andando, ó, achou mais um que deveria estar lá. Então, aumentou esse pedaço da lista, porque eu achei mais um menor. Peguei e troquei, pum. Coloquei aqui, o 20 voltou, o 20 está aqui no pedaço dos menores, o 89 voltou a estar no pedaço dos maiores. Andei mais um, tenho que jogar o 11 no pedaço dos menores, aumento o pedaço dos menores, troco com o 75. E aí agora o meu I chegou no final. Então, pois é, né? É interessante essa ideia aqui. O legal realmente é que ele não pega nenhum tipo de lista auxiliar. Ele não está usando nada de memória, não está alocando nada aqui. Então, ó, aí agora vem a última sacada. O que ele vai fazer? O J fala onde que está o último elemento da parte dos menores. E o pivô deveria estar aqui nessa última posição da parte dos menores, né? Porque todo mundo que está nos menores é menor do que o pivô. Então, ele vem e troca o início com o J, ó. Então, aí, coloquei o meu 11 para cá. Agora, o 45 ficou na minha posição correta, que é depois que todo mundo que é menor do que ele. E aí, eu posso simplesmente retornar o meu J, porque o meu J é onde está o meu pivô. Então, vejam que ele fez exatamente aquela mesma coisa, né? Mas ele foi usando a própria lista para jogar para a esquerda ou para a direita os números que são maiores ou menores que o pivô. E aí temos aqui esse cara, né, o pivô. Aí quando ele voltar aqui, ele sabe que esse é o pivô. Então, percebam, né, ó, então o grande truque é ele ter essas duas setinhas J e I. O I fala, a partir daqui todo mundo vai ter que ser menor, né? Ó, só olhei para cá. E o J fala, todo mundo aqui para trás é os que deveriam estar à esquerda. E todo mundo que está aqui para frente é os que deveriam estar à direita. Então, ele vai crescendo aqui essa lista e vai fazendo essas trocas. O grande tchan é que quando ele acha alguém que é menor e deveria estar aqui, ele vai abrir espaço nesse pedaço aqui, aumentou o J. Quando ele aumenta esse espaço, ó, esse elemento 53 que não deveria estar aqui, né, precisa ser jogado para esse pedaço aqui. Então, o que eu posso fazer é trocar ele de lugar com o 32, que de fato deveria estar aqui. Então, é isso que eu faço. A grande sacada aqui, então, é essa. Eu vou usando essas duas setinhas aqui para dizer qual parte da minha lista está com os elementos menores, qual parte está com os elementos maiores, até que eu percorra a minha lista toda e garanto que todo mundo que está aqui até o J é menor ou pivô, e todo mundo daqui para frente até o I é maior. E aí, como o J é a minha última posição, eu pego e plum, troco ele com o pivô, e o pivô vai para o lugar certo. Então, é uma ideia assim, é elegante. Então, vamos ver aqui se fez sentido. Entendeu o partition? Escrever aqui em place, né? Em place significa que ele não está declarando outra lista para... então, esse momento aqui de entendi, mas não repetiria, é adequado, é um nível de compreensão adequado para a primeira vez que você vê um algoritmo desse aqui.
O importante é você ter sacado essa ideia de para que serve o I, para que serve o J, e que eles estão marcando essas partes da lista que tem os valores menores do que o pivô e maiores do que o pivô. Isso daqui que é a grande sacada desse cara. Então. Depois eu posso dar uma olhada no seu partition. Vocês não precisam ser capazes de inventar o algoritmo de partition. O cara que fez isso ganhou vários prêmios. Super esperto. Então Tá. Então, vamos ver como que tá a situação. Votem aqui. Pelo menos todo mundo que votou até agora falou que tá ok, isso daí. Beleza, então vamos usar esses últimos minutinhos para falar um pouco aqui dessa questão da complexidade, né? Por que esse negócio é bom? Por que esse negócio funciona, né? Então vamos puxar lá da memória, né? Vamos pegar ali a relação de recorrência do merge sort. Ô, Fábio, Oi, você só Kira. pode explicar um pouco de novo o partition in place, que eu perdi um pouco. Tá, calma aí, então. O negócio do partition in place, a grande sacada dele aqui, é que eu vou ter essas duas variáveis J e I. E do mesmo jeito que eu tinha aquele K, né, na versão que tinha as listas auxiliares, esse K ia andando, né, o meu I vai andando aqui e vai falando qual que é o elemento que eu tenho que comparar com o pivô. Então, ó, esse I tá andando aqui, ó, veja só, olha ele andando. Tá andando aqui, fazendo a mesma coisa que tá. Então, esse é esse for da linha 4. Então, beleza. Aí, né, qual que é o negócio? Eu vou deixar o meu pivô quietinho aqui no começo. Não vou mexer com o meu pivô por enquanto. Então, ó, nesse for aqui, ó, esse pedaço, esse for aqui, o meu pivô vai continuar estando nessa posição lista de início. Que eu quero poder fazer essa comparação da lista 5, que está comparando o elemento que eu estou olhando atualmente com o pivô. Então, eu vou deixar o pivô quietinho ali na lista 5. A grande sacada é, essa variável j vai falar para mim, todos os elementos que estão até a posição j são menores ou iguais a pivô. E esse meu i é todos os elementos que estão aqui para frente, né? Esse aqui é o elemento atual que eu estou olhando. E aqui eu vou querer deixar só elementos que são maiores do que pivô. Então, quando eu faço essa comparação e vejo aqui, ó, lista de i é maior que pivô. Então, beleza, não preciso fazer nada, ó, ele não vai entrar nesse if, simplesmente anda com o meu i. Agora, ele chegou aqui num elemento que é menor. Então, o que eu preciso fazer? O que eu quero é ter j marcando onde que está a posição, né, a última posição dessa minha lista de menores. Então, eu vou jogar j1 para frente, porque eu achei uma coisa que deveria estar aqui, e vou jogar esse elemento que é menor para a posição j. Eu faço isso trocando esse elemento que está em j, que é maior do que o 45, com o elemento atual aqui. Então, troquei. Agora eu mantive aquela minha propriedade, ó. Todo mundo que está até a posição j, ou é o pivô na posição inicial, ou são elementos menores que o pivô. Continuo andando com o meu i. Achei outro elemento que é menor. Preciso de mais espaço nesse pedaço da lista aqui, né? Preciso andar com o meu j para eu poder agora acomodar o meu 25. Então, andei com o meu j, fiz a troca, estou com o meu 25 aqui e mantive essa minha propriedade que eu quero do j estar falando para mim quem são os elementos que são menores que o 45. Porque lembre que, no fundo, né, o importante do partition é você saber, ó, nesse pedaço da lista estão os menores, e isso daí está antes do pivô, e naquele pedaço da lista estão os maiores. E isso está depois do pivô. Então, ele continua andando aqui, esses caras vão ser todos maiores, então eu simplesmente continuo andando. E aí, eu achei o 32 que é menor. Como ele é menor, eu vou falar para o meu J, olha, J, eu preciso que você abra mais espaço nesse cara aqui, porque o 32 devia estar aí. Então, ó, J recebe J mais 1. É isso que essa linha 6 faz. Então, ele pegou, J recebe J mais 1. E agora, né, eu joguei para cá esse 53 que não deveria estar aqui. Ó. O 53 é maior que 45, então ele devia estar nesse pedaço aqui. Então, eu pego e troco o meu 32 com o meu 53. Agora, eu voltei a ter essa minha propriedade de que todo mundo aqui é menor que o pivô. E aqui, todo mundo é maior que o pivô. Mesma coisa aqui para o 20. Abre espaço, troca. 11
abre espaço, troca. Como o i chegou aqui no final, quer dizer que eu olhei todos os meus elementos. E agora a última grande sacada é, como aqui todo mundo é menor que o meu pivô, nessa lista aqui eu deveria ter todos esses aqui antes do meu pivô. Então, eu vou pegar e vou jogar o meu pivô no final dessa lista. Troco ele com o último elemento da lista. Agora, eu garanti a propriedade. Oi, diga. Não, agora eu saquei. O negócio só de não ter usado o pop e o insert, nesse caso, tipo, poderia ter usado também, né? Mas. Então, o problema desses negócios é que ele tira o elemento da lista, né? Então ele pega e mexe na memória, ele tira o elemento da lista e depois ele insere de novo. Esses caras aqui não estão fazendo nada, ele só está trocando valores da própria lista. Então o negócio do pop e do insert, o problema é que eles justamente vão usar a memória, como você disse. Ele vai de fato mexer, ele é uma operação mais pesada do que simplesmente eu atribuir um valor para aquela posição, entendeu? Ele tem que mudar de fato a lista. Entendi. Agora foi. Obrigado. Beleza. Então vamos falar aqui do Mathematics. Então a gente tinha, né, lembra que a gente tinha aqui da outra vez aquela relação de recorrência que explicava qual que é a complexidade, isso é chamado de complexidade, né, o custo, né, qual que é o número de operações, a ordem do número de operações em relação ao tamanho da entrada. Então vamos pegar aqui a intuição, é importante pegar mais a intuição desse negócio. Ó. Vejam que elas são bem parecidas, ó, ele tem aqui um t de 1 é uma certa constante, mesmo jeito que esse cara aqui, ó. Isso daqui, no fundo, quer dizer, né? No caso que a minha lista tem o n, né, o número de elementos igual a 1, eu simplesmente vou fazer um número constante de operações, que é, vou pegar, vou fazer aquele if, vou fazer aquela conta de subtração, né, vou ver que não deu, vou fazer aquela comparação, e isso aí tem um custo constante, que é o de fazer essa subtração e esse if. No caso de ter n elementos, né, ó, e vejam que está parecido aqui também, né, ó, aqui a gente tinha as duas metades, aproximadamente as duas metades. Aqui a gente também vai ter aproximadamente essas duas metades, né? Então, ó, o custo de calcular para n vai ser o custo de calcular para uma metade menos 1, né? Porque não precisa o pivô, né? Então, esse menos 1 é por causa do pivô. E o custo de fazer para outra metade, né? Então, isso, no fundo, assim, faz sentido, né? O meu quicksort, ele faz o partition, chama para o da esquerda, chama para o da direita. Então, o custo de fazer ele é o custo de fazer o partition, o custo de fazer para uma das metades e o custo de fazer para outra das metades. Então, a intuição tem a ver com isso daí. E essa constante aqui são as outras operações que tem lá nele, né? Porque ele faz umas coisas, ele tem esse if e tal, ele tem uma atribuição, ele faz esse pivô mais 1. Então, todas essas outras operaçõezinhas aqui é essa constante. Essa constante acaba desaparecendo, né, no esquema das coisas. Então, a ideia, o importante é pegar isso, sabe? Eu tenho 3 passos no meu quicksort, então o custo do meu quicksort é o custo desses 3 passos. A gente vê, né, que aqui o custo do partition é mais ou menos da ordem do tamanho da entrada, né? Porque o que o partition faz é percorrer a lista uma única vez, trocando ali os valores, né? Então, quando eu estou simplesmente percorrendo a lista uma vez, eu falo que isso é da ordem de n. Lembrem que era aquela coisa, só tinha o n ao quadrado. O n ao quadrado era mais ou menos igual aquela ideia do bubble, né? Que ele pegava, passava na lista uma vez, ia trocando tudo, aí passava na lista de novo, ia trocando tudo. Então, ele passava n vezes por uma lista n, e aí dava n ao quadrado. Então, esse aqui eu estou passando uma vez por uma lista n. Então, ordem de n. Então, ó, aqui é o que ele está falando. É fácil ver que o p de n e tal é proporcional à função n. E aí, a gente pode pegar, e existe um jeito de mostrar, né, que no melhor caso, o quicksort vai ser aquela coisa do n log n. Então, de novo, né, a intuição tem a ver com aquele fato de que nessa árvorezinha aqui é a chamada, o tamanho dessa árvore aqui é log n, e aí eu estou fazendo log n vezes uma operação n do partition. Então, a ideia vem. Só que aí, vejam que ele está escrevendo aqui essa coisa do melhor caso, né? Agora é aquele asterisco que eu tinha falado lá, que é um negócio assim interessante, né? De novo aquela coisa, quando que o quicksort é bom, quando que o merge sort é bom, qual que é a diferença dos outros, por que eu preciso desse cara aqui, tá. Ok, o quicksort tem um pior caso que de fato é muito ruim. Esse pior caso vai ser o caso em que eu escolho um pivô ruim.
Por quê? Se eu escolher um pivô que não divide direito essas listas, eu vou acabar com um caso em que eu não vou ter que fazer nada para o lado esquerdo e eu vou ter que fazer quase tudo no meu lado direito. Então, vamos ver aqui um caso em que isso aconteceria. Então, ó, vamos pegar esse vetor, essa lista aqui que já está ordenada. Se a gente tivesse ela já ordenada e eu fizesse a escolha do meu pivô como aquele primeiro elemento ali, o que ia acontecer? Ele ia vir aqui, ia falar, ó, o pivô é o primeiro elemento, ok. E aí o partition ia andar aqui e ia passar por todos os outros. Ia ver, ah, legal, todo mundo está aqui na direita, era para eles estarem na direita, beleza. E aí ele ia fazer quicksort aqui para a esquerda. O lado da esquerda dele está vazio, então ele ia pegar, ia fazer aquela chamada para a esquerda aqui vazia, né? Então, eu tenho esse meu cara aqui, ele ia fazer a minha chamada para a esquerda, ia falar, tá vazio, não preciso fazer nada, ok. E aí chame quicksort para a direita. E aí ele ia pegar, ia chamar esse cara aqui, e ia chamar ele para a direita. Vejam que assim, eu não mexi em quase nada na minha lista, né? Não aconteceu que nem naquele outro que eu estava quebrando na metade. Aí ele vai pegar e vai fazer de novo. Ele vai pegar, vai falar, ó, o meu pivô aqui é o 13. Opa, todo mundo já está para a direita do pivô e é maior do pivô, legal. Aí o lado esquerdo ia dar vazio. E o lado direito ia dar quase todo mundo. Então vejam, né, que nesse caso aqui, o que está acontecendo é, eu estou fazendo N, estou fazendo N aqui, né, ó, eu estou fazendo partition N, e vou ter que acabar fazendo partition N vezes, porque toda vez que eu faço partition, eu estou me livrando apenas de um único elemento, ó. Então, de novo, eu vou vir aqui, vou selecionar esse cara, o lado esquerdo dele vai dar vazio. Vocês estão vendo que esse negócio vai dar uma caca, né? Essa árvore não vai ficar com aquela altura log de n, ela vai ficar com a altura n. Porque toda vez que eu estou escolhendo aqui, eu estou fazendo uma escolha péssima. Eu estou escolhendo um cara que simplesmente não está dividindo bem essa minha lista. Então, ó, eu vou, só para acelerar um pouco aqui, né? Toda vez ele vai pegar, ele vai, ó, se livrou ali do 25, 45, 46. Vejam aqui que, ó, ele tá, assim, um negócio super degenerado, né? Essa árvore aqui, ó, tá totalmente capenga pro lado direito. Ela teve que pegar, ó, enquanto o lado esquerdo tava todo bonitão aqui, ó, sempre todo mundo vazio, né? Então, aqui para esse lado esquerdo, ó, sempre vazio, sempre vazio. Pro lado direito, esse cara tava sempre com n-1 em relação à quantidade n da coisa anterior. Então, percebam que esse negócio aqui ficou um treco horrível, né? Porque ao invés de eu ter aquela minha árvore linda, maravilhosa, altura log n, eu tenho essa árvore de altura n, então eu estou realizando o partition n vezes. E esse troço, então, fica n ao quadrado. N ao quadrado é péssimo, galera. N ao quadrado é muito ruim. Lembrem ali de como que é a cara, né, desse gráfico n ao quadrado. Eu tenho o meu n aqui aumentando devagarzinho e o meu número de operações explode lá porque n ao quadrado sobe muito rápido, né? Então, ao invés de eu ter um n log n bonitinho ali que sobe devagar, eu estou tendo um n ao quadrado horrível lá em cima. Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ah, calma, galera. Depois eu dou uma olhada no código de vocês. Então, no final da aula a gente pode olhar tudo, descobrir o que não está acontecendo nesses aqui. Mas vejam, prestem atenção nessa coisa desse caso esquisito aqui, porque se vocês não escolherem um pivô legal, o quicksort vai ser muito ruim. Então, você vai pegar, vai fazer um negócio elaboradão, fazer um partition que funciona, taranã, e aí vai dar a caca nisso aqui. Então, percebam que a escolha do pivô é extremamente importante para o quicksort. Porque, por exemplo, o caso de que já está ordenado, é um caso comum, e isso aqui iria dar horrível, né? Então, você escolher sempre o primeiro elemento não é uma boa ideia. Então, como escolher o melhor pivô sempre,
Não tem como você garantir que você escolhe. Mas dá para você pegar e fazer algumas escolhas um pouco mais inteligentes do pivô. E aqui ele tem algumas sugestões. Então, olha, ele está falando aqui n ao quadrado nesse aqui pior caso. Aí existe isso, ó. Então, assim, na análise de complexidade, geralmente a gente tem 3 coisas que a gente olha: o melhor caso, o pior caso e o caso médio. O caso médio é assim, tipo, na prática, se você rodar esse cara, geralmente vai ser assim a complexidade. E aí ele tem toda essa equação zona aqui, que no fundo o que ela quer dizer? A probabilidade de a gente ter a partição de um tamanho qualquer é 1 sobre n. E aí, né, a gente vai poder dividir esse cara aqui por n. Então, mesmo que a gente tiver alguns casos em que ele não está dividindo direito, né? Lembra que, ó, quando ele divide direito, ele aparece n sobre 2 aqui. E quando ele divide daquele jeito esquisito, que fica nada para um lado e n menos 1 para o outro, ele aparece aqui. Então, mesmo a gente tendo esse cara aqui meio esquisitão, como a probabilidade de uma partição ocorrer é 1 sobre n, eu consigo pegar e dividir isso aqui por 1 sobre n para o caso médio, que a gente pode usar. Peguem assim, né? O importante é vocês pegarem mais ou menos a ideia. Não se preocupem muito com os detalhezinhos. Tipo, tem uma disciplina que um pedaço enorme da disciplina é fazer análise dessas complexidades e tal. Não. Então, isso aqui é mais para vocês pegarem mais ou menos como que é a ideia. Então, como a gente pode pegar e o caso, na média, né, esse negócio vai ser n log n na média. Não é muito comum eu escolher esse pivô horrível toda vez. Por quê? Que ao invés, né, aí ele botou esse slide aqui que é um blocão de texto. Então, né, e o que está falando basicamente nesse blocão de texto enorme aqui, né? Se a lista for aleatória, né, a ordem dos elementos estiver aleatório na lista, ele não tiver ordenado, provavelmente ele vai cair nesse caso médio aqui, por causa dessa aleatoriedade. Mas, né, esse segundo bullet fala aqui, né, o caso da lista já está ordenada é horrível, que nem ele tinha visto lá. Um caso de você contornar isso é, ao invés de você pegar o primeiro, você pode, por exemplo, fazer uma continha ali e você pega o primeiro, o do meio, o do último, o primeiro, meio, o último, e escolhe a mediana. Porque aí, né, ele vai pegar o pivô sempre no meio. No caso que está ordenado, né, como é a mediana, ele vai pegar a mediana de 3 números. O primeiro número é o menor, o segundo é o maior, e o do meio vai ser a mediana ali. E ele vai dividir esse negócio bonitinho, metade, metade. Mas na prática, o que a galera faz mesmo é o que está falando nesse bullet aqui. Escolhe um pivô aleatoriamente. Pega qualquer elemento da sua lista. Então, existe uma função, aqui no final ele está falando, ó, essa função handInt, e você pede, fala, ó, por favor, Python, ó, ele tem essa bibliotequinha handle, fala, Python, por favor, me dê um número aleatório aqui entre 1 e 10, nesse caso 10 é inclusivo. Então, você vai pedir para ele, ó, me fala um número aleatório aí. E aí, você garante, né? Se demorar muito é culpa do Python, ele escolheu sempre os piores, né? Ele tá contra você, ele te odeia, ele te deu ali todos os piores pivôs. Então, esse negócio de usar o aleatório é muito usado. Então, ali você tem um negócio, ó, vamos acreditar que pela probabilidade, se eu catar um número aleatório ali, ele vai dividir esse negócio legal. Então, a intuição por trás disso daí é essa. Só confia, exatamente, tipo, só confia. Se você está desconfiado disso, faça MC 458, em que tem um pedaço grande da disciplina que você vai olhar mais profundamente ali como é que funciona, porque as complexidades funcionam desse jeito e tal. Não tem dia que ele funciona bem e dia que ele funciona mal, porque aleatório geralmente é sempre aleatório. Para ele funcionar mal mesmo, você tem que fazer todas as escolhas do seu pivô muito ruins. E é muito improvável que você vai escolher todos os seus pivôs muito ruins. Então, na média, ele sempre fica bem. Porque você vai escolher aleatório, pode ser que ele escolha um pivô ruim. Exato, muito provável não é impossível. Mas como você tem, geralmente, assim, a lista de elementos que você está ordenando é uma lista enorme, e você está escolhendo uns pivôs aleatórios ali, pode ser que em uma iteração ele ficou pequenininho num lado e grande do outro, mas na próxima ele já vai corrigir. Então ele fica legal. É realmente muito difícil dar ruim em todas as iterações. É muito difícil. Eu não tenho para vocês qual é o número da probabilidade, mas é muito difícil. Quanto maior a lista, mais difícil ser ruim sempre. Então,
E aqui, então, por último, tem essa observação que é legal, né? O merge sort a gente precisava daquela lista auxiliar o quicksort a gente não precisa, a gente consegue fazer facinho ali no próprio, né? Então, isso daí é uma coisa legal que o quicksort tem de vantagem. Então, a vantagem dele, ele não precisa da lista, mas a desvantagem dele é que se o gerador de números aleatórios do Python odiar você, seu algoritmo vai ficar super lento, embora isso seja muito, 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 muito improvável. Saia e log e jogue na loteria se você pegar e cair num caso n ao quadrado usando algoritmos aleatórios. Então. O Pedro tá falando aqui, né? Para quem já jogou um RPG de mesa, na realidade, né, a chance de ter uma falha crítica é 4 vezes maior do que ter um crítico bom, né? Então pode ser que o Deus da aleatoriedade odeie você e queira que o seu quicksort seja sempre ruim. Em, sei lá, uns 14 anos eu nunca vi isso acontecendo. Mas pode ser, é isso que eu tô falando. Se acontecer com você, joga na loteria. Você está ali com um foco do universo está sobre você. Tá legal. Então, isso daí fecha essa parte. Esses exercícios que tinha no final é bem tipo, olha, pegue e implemente o merge que a gente viu iterativo, implemente ele recursivo, implemente uma função de partição que usa o método da mediana, né? Então, o que eu posso fazer é pegar, eu vou mostrar para vocês ali como que fica a diferença do tempo de execução usando esses diferentes jeitos de implementar o pivô. Então, a aula que vem a gente brinca um pouquinho com essa coisa de tempo de execução que ele tem aqui, ó. Ele ensina essa bibliotequinha. Então, a gente pode falar na aula que vem sobre essa bibliotequinha time, e ela mede para você. A gente até já tinha visto, né, antes, quando a gente estava comparando o recursivo com o iterativo. Então, basicamente, ela ajuda você a medir quanto tempo que está demorando para rodar as suas coisas. E aula que vem, então, a gente fala um pouco sobre essa coisa de execução de tempo e sobre essas outras sugestões aqui. Então, se ninguém tiver mais nenhuma sugestão, eu vou dar uma olhada em bibliotecas, como trabalhar com arquivos em Python, fazer interfaces em Python, tal. O jeito rápido de baixar bibliotecas. Tá bom, então, na verdade, a maioria das bibliotecas já vem por padrão. Mas existe uma coisa que se chama pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. Posso falar um pouquinho sobre ele. Tá. Então, e aí falaram exemplos de física experimental, tá? Então, NumPy não vem por padrão, mas você consegue baixar ele pelo pip, tá? Mas a maioria, que nem, por exemplo, essa biblioteca Time, essa biblioteca Random, ela tem já várias bibliotecas que vêm. Então, se alguém tiver alguma dúvida, podemos conversar. Se vocês quiserem conversar sobre esses códigos que vocês estavam fazendo, podemos fazer isso agora também. Mas para quem já... a math também já vem, que faz raiz quadrada, faz algumas coisas, faz o floor, né, arredondando para baixo, arredondando para cima. Então, quem não tem mais nenhuma dúvida, bom almoço, bom final de semana. Aproveitem que a gente está nessa reta final agora, a gente tem aqui esses 3 últimos labs, e aí acabou, quem já estava fazendo, né, quem não estava muito atrasado, já faz o lab 15 agora e já respira fundo e já era. E aí, bom final de semana, então, para vocês. Me avisem se vocês estão precisando de qualquer coisa. E aí, bom almoço, bom final de semana, até semana que vem, quando vamos falar sobre algumas coisinhas aleatórias, divertidas, trivias, coisas legais. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida sobre esse assunto aqui, eu já fecho a gravação. Então, aí semana que vem a gente marca nosso encerramento ali de semestre, vamos pegar todo mundo aí 1 horinha, jogar um pouco de conversa fora, fazer algumas coisinhas legais aí para fechar o semestre, aproveitar que vocês não estão podendo ter muita interação, então a gente tenta fazer um pouquinho de interação aqui. Tá. Ok, então parece que não temos mais nada, então fechar aqui a gravação.